Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Papo de Lucro. Eu estou aqui com essa incrível empresária, palestrante, e eu nem sei dizer livezeira, a rainha das lives, a Fabi Ritz. Fabi, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Muito bacana o nosso papo. A gente já fez o primeiro episódio e ela contou toda a história dela e como a Lisale, a marca dela, atravessou uma série de adversidades. E eu penso que isso diz muito para quem toca a sua empresa. Você não assistiu esse episódio, corre aqui, vê, porque vale muito a pena. E hoje nós vamos falar de outro assunto muito pertinente, que é o que deu origem ao nome que ela hoje é reconhecida como Rainha das Lives. Eu vou começar te fazendo uma provocação. Tá. Eu estava em Salvador esses dias, dando uma palestra. Eu acho que eu te contei essa história semana passada, né? Vou contar de novo aqui para compartilhar com todos. Em determinado momento, eu estava falando sobre meta, numa palestra sobre planejamento financeiro, e eu falei de uma empresária que eu conheço, que eu acho que tu conhece muito bem, né? E que ela, em determinado momento, não conseguiu cumprir uma meta, e ela se propôs a bater aquela meta, faltando poucos dias para o término do mês, e ela fez uma live. E eu sempre digo, cara, essa mulher é um cavalo, com todo respeito, porque ela, ela é um animal, cara. Eu admiro muito ela, porque ela é incrível, que é tu. Então, e aí eu falei. E, cara, ela fez uma live, e quando eu falei que fez uma live, uma pessoa que estava participando da palestra, assistindo, deu uma risada. Como se fosse, uma louca fez a live. E eu disse para essa pessoa, eu disse assim, pois é, perceba que ela fez isso e deu certo. Ela conseguiu chegar, não bateu 100%, bateu 90 e poucos por cento da tua meta naquele mês. E foi incrível o resultado. Então, eu queria que começasse falando sobre isso. Dá lucro live? Primeiro, para essa pessoa que deu risada, eu tenho só uma frase para falar para ela: que vergonha não paga boleto. Né? Então, vamos lá. Começo desde o início da live? Por favor, comenta, tá. A gente tem um episódio, é teu. Então, vamos lá. Como eu comentei, né, no episódio passado, a gente estava entendendo o que era isso de live, porque sempre quando eu falo sobre lives eu digo, quando a gente começou tudo era mato, não tinha nada, não tinha curso, não tinha palestra, não tinha dicas de como fazer uma live, e a gente foi literalmente descobrindo o que dava certo e o que não dava certo. Né? Então, março de 2021, segundo lockdown, fui fazer a minha primeira live realmente de vendas, porque eu já estava tentando fazer lives há meio ano atrás. Eu não vendi nada na minha primeira live, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Não. Fala um pouquinho sobre isso, porque isso aí é incrível. Então, assim, a gente começou a fazer live quando o Instagram deixava fazer 1 hora de live só. Né? Depois que mudou para 4 horas. Então, ali a gente estava entendendo o que era essa live, realmente como é que funcionava, né? Então, a gente fazia live mostrando produtos, dando dicas e tal, mas aí que uma coisa que não dava tanto resultado. Março de 2021, fiz uma live promocional, fiz uma divulgação forte antes, que ali a gente começou a entender que precisamos aquecer o público e antecipar antes de realmente fazer uma live. Porque não é só, eu vou fazer uma live, eu abri aqui o meu telefone, a câmera e vou começar a fazer. Tem toda uma estratégia, né? Que depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas, então, ali na primeira live que a gente fez de venda mesmo, eu lembro que a gente estava com o caixa praticamente zerado no mês. E foi assim, eu encaminhava tudo para comprar direto no site. E eu lembro depois de ter terminado a live, que eu não me lembro se foi 1 hora ou 2 horas de live, eu não me lembro mesmo. Essas são as curtas, depois eu vou falar das longas. Eu abri o computador para ver o painel de vendas do site. Depois eu lembro de dar várias vezes o atualizar, porque eu achei que deu um bug, alguma coisa assim. E quando eu vi, a gente tinha feito mais de 50 vendas em 1 hora. E aí era todo mundo gritando, se abraçando e chorando. E agora é live toda semana, a gente descobriu isso aqui, como é que vai ser. E aí a gente começou, de fato, a fazer lives todas as semanas. E ali eu comecei a entender que, assim, live é que nem um programa de TV. Tu sabe lá que todo domingo tem o Faustão, o Luciano Huck. Tu sabe que todo domingo, aquele horário, vai ter aquele programa. Então, a gente tem que começar a criar essa constância, essa consistência de lives para nossa cliente, que se esse é o novo canal, que a gente vai estar demonstrando o nosso produto, a gente tem que dizer que a gente fazia todas as terças-feiras, às 19h30, tinha live da Lisale. O que eu ia mostrar na live? Eu ia inventando, mas tinha que ter live. Então, era promoção, era lançamento, era
como montar uma mala de viagem, como looks para semana. A gente inventava assunto. Então, até que a gente foi criando essa cultura de lives, e eu lembro que a live que mais foi sucesso, que a gente depois assim ficou incrédula do resultado, foi live de Dia das Mães, que eu trouxe a minha mãe para participar. Aí, quando a dona Elisete apareceu nas lives... Incrível, dona Elisete, beijo, eu te adoro. Aí, quando a dona Elisete apareceu na live junto, a mulherada enlouqueceu, porque o meu público é 45, 50 a mais. Sempre foi. Né? Apesar de ter começado a loja, eu ter aberto a primeira Lisale com 25 anos, eu sempre entendi que o meu público era bem mais velho do que eu, porque foi uma cultura que a minha mãe e minha tia criaram, né? Então, eram clientes da idade delas. E eu sempre falei... Graças a Deus é essa cliente mais madura, porque essa cliente tem dinheiro para gastar, né? Então, ótimo! Olha que eu quero. Olha, isso nós vamos usar para outra live, inclusive, a importância de entender a persona e perfil do cliente. Mas vamos voltar então, eu com 25 anos, né? Tipo, ela vai querer vender só para cliente da idade dela. Não, nem queria, porque eu pensava, as minhas amigas vão querer comprar aqui, as minhas amigas não têm dinheiro nem para pagar a festa do final de semana com essa idade, entendeu? Vai ter que ficar pedindo para mãe, para pai. Não, né? Eu quero gente que tem poder aquisitivo, né? Aí a gente começou, então, essa cultura de lives e foi indo, foi testando e foi vendo o que dava certo, as temáticas, né? Porque hoje a gente sabe que uma live, para dar certo, ela tem todo um processo de pré, durante e pós-live. Então, não adianta fazer... Porque eu já ouvi de muita gente. Eu fiz uma live uma vez e não deu certo. Sim, eu também fiz uma primeira live e não vendi nada. Então, é uma coisa que tem que ser construída com o tempo, né? E o mais importante hoje, que a gente sabe que conteúdo é tudo. A live, mesmo que não dê tanta audiência, tu tá ali criando um conteúdo em tempo real muito rico, que pode ajudar num pós-live, pode trazer venda para o resto da semana, não é só ali aquele momento, né? Então, esse é o pensamento, assim, de dá trabalho? Dá, mas isso aqui vai me trazer resultado, nem que seja mais para os dias seguintes, né? Então, outra coisa que a gente entendeu também, né, durante o período de pandemia, a minha cliente, ela quer comprar, mas ela não vai vir até a loja. Ela não está podendo sair de casa, mas ela está com uma demanda reprimida ali de que a pessoa quer gastar. Está só dentro de casa. O que eu quero fazer? Eu quero, então, comprar coisas. Vamos ajudar essa pessoa a gastar, mas isso é uma caridade que você faz. Então, com um celular e um ring light, a gente foi até o encontro dessa cliente. Não, peraí, tu não contratou um estúdio caro? Não fiz nada. Não fiz nada e até hoje eu já fiz. Um ring light, pra quem não sabe, é aquele treco redondo. Eu uso mesmo até hoje. Olha só. E eu tô com o mesmo. Quase mão de vaca. Vou ter que moldurar ele lá, né? Então, é um ring light e um celular que a gente deu a volta, né? E até eu lembro de a minha mãe e minha tia, pra gente lidar com ferramentas digitais já é um pouco difícil de entender. Imagina pra minha mãe e pra minha tia, que querendo ou não, são 60 a mais, e pra entender, não. Como é que isso não vai dar certo? Como é que... Até que elas... Elisete não é 60 mais, no máximo 38 anos. Exato. Sim, ela me teve com 5 anos de idade. Aí, de fazer a comparação para elas e dizer, olha só, lembram da feira que vocês iam lá em 2 semanas, vocês faturavam X? A gente está conseguindo faturar isso em horas. E ninguém sai de casa, não tem que contratar equipe a mais, não tem que ficar pagando alimentação para funcionária, não tem que pegar a estrada, não tem que montar um stand, não tem que ficar trabalhando 10 horas em pé numa feira. A gente está conseguindo fazer o resultado de uma feira que vocês faziam em algumas horas. Então, assim, elas foram um pouco assim no início, eu lembro de aquela coisa que só vendo para acreditar, né? Então, ela começou essa loucura, assim, né? A gente ficava bem surpresa, né? E durante todo esse tempo a gente foi ouvindo feedbacks. Eu anotava tudo na mão, era tudo manual que a gente fazia nas lives. A gente foi até o nosso processo de organização e pós-vendas e cobranças, a gente foi aprimorando a cada live. Isso aqui ficou muito confuso, não deu certo. Quem sabe a gente faz isso? Quem sabe a gente organiza assim, bota dentro de sacola, abre uma comanda para cliente, porque a mesma cliente faz muitos pedidos numa live só. A gente foi testando, até ir melhorando a experiência para cliente e
a nossa organização, né? Então, foram várias lives até a gente chegar, de fato, ver o que funciona mesmo, como é que tem que ser feito, né? Então, a gente já chegou a fazer lives que em algumas horas a gente fez o faturamento de 10 dias de loja. Olha que coisa incrível. Não, e com resultado, né? Eu sou testemunha, porque eu estou te acompanhando esse tempo todo, olhando o resultado financeiro desse negócio. E eu sei o quanto tu te planeja hoje para entender o que tu vai colocar, o que tu não vai... E que dá resultado. Porque a pessoa... não, mas live é fácil, ela tá botando o preço a 1/10. Não. É toda uma ação pensada. Inclusive, aquilo que tem promoção tem uma estratégia para fazer isso. Sim. E dedicação, né? Sim. Trabalho, né? Não tem fórmula mágica, não tem... Tu tem um caminho, que hoje tu fala muito bem, inclusive nas tuas palestras. Eu acho que a gente podia deixar um episódio só para falar sobre esse conteúdo que tu tá trazendo lá. Sim. Mas, assim... Mas tem que ter trabalho, né? Eu me lembro, Fábio, não sei se tu vai lembrar, de tu enlouquecida. Sempre. A adrenalina Sempre. devia estar a 1000. E algum tempo atrás me mandando mensagem, sei lá, 11h30, meia-noite, 1h da manhã, dizendo: André, vendemos tanto. Depois de 5 horas, 4 horas. Eu me lembro que uma vez tu fez uma live que era... Como é que era aquela história? 1 hora, 2 horas por tamanho. Sim, aí essa ideia... Pelo amor de Deus! Essa ideia surgiu de um feedback de uma cliente. Porque eu lembro da cliente vir retirar em loja o que ela comprou na live e quando a gente estava fazendo lá, estava no início, em 2021 daí, né, ainda. E eu perguntar para ela, o que tu achou da live, né? Tu gostou? Porque a gente ainda ficava assim, será que ela tá indo bem? Será que elas estão gostando, né? E ela olhou para mim e falou assim, eu gostei, só que eu achei que demorou muito tempo para aparecer uma peça do meu tamanho. E daí, na hora, eu pensei, claro, né? Até, se são 4 horas de live, daqui a pouco, lá, ela era o tamanho PP, eu lembro. Vamos começar a fazer um teste de live por tamanho. E em cada live por tamanho, a gente vai trazer pessoas que, de fato, vestem aquele tamanho. Porque a maioria das minhas clientes hoje que compram em lives são G e GG. Então, é um público que é mais sensível, mais inseguro na hora da compra, principalmente online, por ter essas inseguranças de que vai servir, vai dar certo e tananã, né? Então, a gente começou a trazer, não modelos, mas pessoas da equipe, amigas. Eu fui chamando, recrutando as amigas, amiga de amiga, e ajuda a fazer live. Tu não contratou modelo caríssima? Não, a gente ia chamando as amigas, vem, e a fulana e tal, e veio a funcionária que veste tal tamanho. Então, ali a gente começou a focar também, não é sempre que a gente faz live por tamanho, depende a demanda dos produtos, né? Mas isso foi uma grande sacada, porque a cliente que é PPIP vai entrar naquela live do PPIP e tudo que a gente estiver mostrando lá, ela pode comprar. Na do M é a mesma coisa, do GGG também. Então, a gente foi também conhecendo muito mais as clientes durante as lives, né? Outra coisa que foi incrível, a gente humanizou a experiência online através das lives. Então, olha que maravilha. Então a gente criou uma comunidade, surgiram as Lisa Lovers, né? Olha só! Então a gente criou um senso de comunidade. Se você não é Lisa Lover, por favor, tá perdendo a oportunidade, seja Lisa Lover. Então a gente criou, sem querer, uma comunidade muito fiel e forte das Lisa Lovers. Eu chamo elas das livezeiras, as que eu sei que sempre vão estar lá assistindo as minhas lives. Que coisa maravilhosa. E tem cliente que a gente tem feedbacks, assim, relatos incríveis. Assim, eu já tive cliente na porta da igreja entrando para casar e dizendo: segura essa peça para mim que eu tô entrando para casar, amanhã eu passo aí para pagar. Mas que história maravilhosa. Cliente que chegou em casa, botou a live na TV, fez uma tábua de frios, fez o seu drink, ficou lá comprando no conforto de casa, sabe? Você que não tem programa para os próximos dias, acompanhe o canal da Lisale, que tem uma grande... Olha aí, ó. Tô dando a dica aí, ó. E aí, com as lives, que foi uma estratégia de sobrevivência, a gente foi entendendo que a gente estava fazendo muito bem o que a gente estava fazendo, sem querer. Porque eu sou uma pessoa que, mesmo sendo formada em publicidade e propaganda, eu sempre detestei falar em público. Eu odiava... Quanto tempo perdido que fala tão bem. Pois é, mas é só quando a água bate na bunda que a gente tem que se virar. Exatamente. Mas sabe uma coisa que me fez... Eu não gosto e não gostava de falar em público enxergando as pessoas. Por que eu me soltei na live? Porque eu não enxergava ninguém. Tinha 100 Quer pessoas... que eu me esconda aqui? Não, agora não tem problema. Tinha 100, 150 pessoas assistindo uma live e eu não via ninguém na minha frente, né? Então, isso me deixava muito segura. Então,
a live foi se tornando um canal de entretenimento ali para cliente, né? E foi dando muito certo. Então a gente ouvia muito, vocês são muito dinâmicas, vocês são muito animadas, eu adoro assistir, não tem nenhuma outra live que eu gosto de assistir, eu gosto de assistir a de vocês. Eu começo do início e vou até o fim. Arrumei muitos problemas com os maridos das clientes, porque eles chegam na loja para buscar, é tu que fica roubando o tempo da minha mulher em casa. Um tempo de qualidade. Só escuto, quero, ai, fulana, não sei o que. Então, assim, teve muitas histórias bem engraçadas que a gente, né, escuta até hoje. E a gente foi virando cada vez mais autoridade no que a gente vende, no que a gente oferece para cliente. Então, isso que foi o mais legal, porque a gente foi se destacando de forma orgânica, né, nas redes, e a gente virou autoridade no que a gente vende. E nada melhor assim, eu sei que lá na Lisale a gente foi despertando também cada vez mais o desejo em novas clientes para comprar. Então a gente vendeu para clientes do Ceará, Sergipe, Rio de Janeiro, Bahia. Parabéns. Né, por causa das lives. Teve um alcance assim. Mas olha só, que coisa importante. Lembrando, né, a gente está falando aqui, tudo tem a ver com lucro, mas é live. Cara, eu sou testemunha do impacto da live na Lisale. As lives e a tua presença nas lives, ela está potencializando a tua marca. A tua marca, como tu acabou de dizer, começa a ser uma marca nacional. Isso é incrível. Parabéns para ti. Obrigada. E merece todo esse reconhecimento que tu está tendo e vai ter cada vez mais em qualquer lugar do Brasil. Se alguém vê essa mulher falando... participe, assista, porque eu já tive a experiência, eu tenho o privilégio de conviver com ela e eu sei o conteúdo que ela passa. E eu sei o quanto isso dá de resultado. E aí tu traz um ponto fundamental, mesmo falando de finanças, que eu preciso falar aqui. Você disse que eu tenho a Lisa Lovers, eu tenho as Lisa Lovers, mas antes de falar que você tem a Lisa Lovers, você disse assim, uma cliente reclamou que tinha que esperar até o tamanho G, o GG. Eu vou passar por isso quando o Vitor aqui, que está nos assistindo e produzindo o nosso material, se formar. Porque eu estou ferrado, né? Imagina, ele é Vitor. Eu vou ter que esperar todo mundo se formar lá para ver o Vitor. E tu resolveu esse problema, bem que a faculdade dele também podia fazer isso, né? E é de todo mundo. Porque é um saco para quem está esperando ter o seu momento. Sim. Você fez o que daqui a pouco as faculdades até hoje não fizeram. Você ouviu. Você ouviu quem consome. E essa pessoa que é ouvida se torna depois uma Lisa Lovers. Sim. A importância de estar aberto, olha só, tu falou que começou um canal diferente, que não deu certo no começo e que tu teve que ajustar. A importância de ouvir o cliente nesse processo, Fábio. E é por isso que acho que a gente conseguiu criar esse senso de comunidade, porque todas elas se sentem parte dessa nossa construção, através dos feedbacks delas, através dos comentários. E elas estão na live, quem está na live quer ser vista. Então, isso que é muito bacana. Olha que coisa legal, cara. Então, tu cumprimentar, tu ter essa troca. Hoje eu tenho clientes que eu nunca vi na minha frente, mas estão em todas as lives. E a gente tem um relacionamento que parece que já se conhece. Eu sei que é autêntico. Eu te conheço, eu sei que é autêntico. Então, sabe? Então, eu consegui criar esse senso de comunidade com as clientes, porque também... E outra coisa muito importante, né? Eu não fiz nenhum curso ou como é que eu vou falar na live. Eu simplesmente fui eu. Em todas as lives. Teve momentos que eu levava muito isso para terapia, né? Mas será que eu estou falando muito alto? Será que não sei o quê? Mas eu sou assim. Se eu e tu não falar alto... eu sou assim, eu brinco, eu dou risada, eu dou minhas gaitadas, minhas gargalhadas lá no meio da live, já caí tombo no meio da live, já fui xingada, já me mandaram falar Alguém mais baixo. Alguém acha isso, por favor. Já me mandaram falar mais baixo no meio da live, já... Teve de tudo, sabe? Então, de ser muito autêntico, que isso que eu falo. Tá na live, imagina que tu tá com o teu cliente na tua frente. É a mesma coisa que se você fosse receber ela na tua loja e atender ela. É o mesmo tratamento que você tem que ter. Então, é todo esse encantamento, essa explicação, todo esse convencimento ali de por que vale a pena você comprar o meu produto, né? Então, isso foi outra coisa também que a gente conseguiu se aproximar, porque foi a partir da pandemia que, de fato, eu virei a cara da marca mesmo, né? E das clientes acompanharem como é que é uma construção de uma live, os bastidores, como tá ali, sabe? Então, elas se sentem parte mesmo de todo esse processo, né? Então, como é importante, que é isso que é uma comunidade, a pessoa se sentir parte daquilo. Autêntico, né? Não é fake, é autêntico. Exatamente. E aí, uma pergunta. A live tá morrendo?
Tá só no começo. E eu já ouvi falar muito isso. Eu já achei que live... Eu escuto isso também. Eu escuto isso também. Eu já achei que live tivesse passado a onda. A live, não é que agora é só live, é só site, é só WhatsApp. As coisas vêm para complementar. Maravilha. Então, você tem... até me perguntaram, mas e a loja física? A loja física vai continuar, ela nunca vai morrer, porque a loja física é um ponto de contato, de experiência. Potencializa o resultado da própria live, muitas Exatamente. vezes. E a live potencializa mais o resultado da loja física. Né? Então, porque a gente já teve vários casos que uma cliente minha comprou uma peça de R$99 na live, chegou na loja para buscar, a gente vendeu mais 2 mil. Era essa lógica que eu estava dizendo, exatamente, perfeito, é isso aí. É isso. Então, a live, ela vem para complementar mais um canal de vendas para o teu negócio. Então, e eu sempre digo também assim, dependendo mas eu tenho medo de fazer live, tenho medo de falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo que ninguém vai entrar na minha live. Já aconteceu várias vezes de ninguém estar na minha live, só que o que eu penso? Eu estou criando conteúdo, isso aqui vai ficar salvo, em algum momento vai ajudar na venda. É a mesma coisa que tu gravar um vídeo, tu fazer uma foto, é a mesma coisa. Aí também, assim, dependendo do tamanho do negócio, eu digo, tu consegue atender 10 pessoas ao mesmo tempo dentro da tua loja? Dependendo da loja, tu não consegue. Então, vai muito de 5, 10, 20 pessoas. É pouca gente? Se tu for pensar 30 pessoas numa live, 30 pessoas numa live é um auditório cheio de gente. Sabe? Então, é isso que as pessoas têm que pensar. Daqui a pouco, eu já fiz live que me deu 2 vendas, mas aquela venda me salvou do dia. Que estava um dia parado, estava um dia, né? E a gente sabe que a gente enfrentou uma pandemia, a gente enfrentou vários ciclones aqui em Porto Alegre, muita queda de luz, muita destruição. A gente passou por uma enchente. Horrível. Que, graças a Deus, com o meu negócio não aconteceu nada, mas a gente entendeu por ter experiência na pandemia. Eu não posso parar, porque se eu parar, eu não consigo nem ajudar. E todo mundo vai quebrar. Então, assim, por causa das lives, a gente consegue ter o alcance, consegue fazer um movimento acontecer, mesmo que não entre uma pessoa dentro da minha loja. Que eu acho que é isso que a gente tem que entender, que muita gente tem que entender. Esquece esperar movimento. Esquece a pessoa ir até teu negócio para comprar. Porque aí sim tu vai morrer. Nós vamos fazer um episódio especial, já vou te convidar. Vamos fazer um extra hoje, falando só sobre esse tipo de ação. Sobre isso. Sobre eu esperar abrir a loja para pegar um café e achar que o mundo vai acontecer. Mas antes disso, eu queria que tu desse uma dica prática bem objetiva para quem não fez nunca uma live ou para quem acha ou já fez e não deu certo. E aí eu estou falando do varejo, pode ser a lojista que está começando, pode ser o lojista que fatura 400, 500 mil por mês, mais que isso, que muitas vezes não fez ou não conseguiu ainda se desdobrar nisso. O que essa pessoa faz hoje? Começa e continua. Porque tu não vai vender bem na tua primeira live, tu não vai apresentar bem na tua primeira live, tu tem que ir pegando a prática. E a gente só pega a prática praticando. Então, tem que ir fazendo e tem que insistir, porque o que funcionou para mim, às vezes para outro negócio, pode ser que não funcione. Então, várias pessoas me perguntam, mas qual que é o melhor dia, qual que é o melhor horário? Para mim, funciona assim. Para ti, a gente vai ter que testar, né? Então... Eu não vou falar mais nada. O que eu tenho para dizer, você volte 3 minutos e veja de novo o que a Fábio está dizendo, porque é um encerramento incrível, eu não preciso dizer mais nada. Incrível, Fábio, incrível. Eu só quero te agradecer por mais esse episódio que a gente gravou e convidar você, primeiro, acho que tem que rever esse episódio, tá? Talvez umas 3 ou 4 vezes, porque tem tanta coisa aqui. E como é importante a gente sair do lugar onde a gente está e se desafiar. E como isso dá resultado. E, de novo, eu tenho uma empresa de consultoria financeira, eu vejo esse tipo de coisa dar resultado lá na linha final, no caixa do negócio. Eu não estou falando aqui de teoria, nós estamos falando de algo super consistente. Então, revisa, pratica, vai atrás. E assiste o episódio anterior com a Fábio, os nossos outros episódios, e aguarde o próximo que vem vir, porque a Fábio vai falar sobre uma viagem incrível que ela fez para a China e sobre tudo que está acontecendo do outro lado do mundo. Espero você lá. Até mais. Valeu!